Olá aos amigos do blog Espaço em Transformação. Nesse vídeo nós iremos falar a respeito de China. Tá? Essa semana foi presa no Canadá uma grande executiva da empresa Huawei de tecnologia. Tá? Aí vem a pergunta, mas por que houve essa prisão? Ela ocorreu porque essa empresa está mantendo contatos comerciais com o Irã, que é um grande inimigo dos Estados Unidos. E como o Canadá é um aliado dos Estados Unidos, tá, ela foi presa nesse país. Tá? Agora, na realidade, isso aí é uma grande desculpa. Tá? Essa executiva foi presa, na realidade, porque a empresa Huawei, assim como também outras empresas de tecnologia chinesas, estão concorrendo diretamente com empresas estadunidenses. Tá? Essa empresa Huawei, por exemplo, está desenvolvendo a internet 5G. Tá? E pode se tornar a empresa líder mundial desse setor aí nos próximos anos. Tá? Então, na realidade, essa prisão marca mais um avanço na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Tá? O objetivo dos Estados Unidos com essa guerra comercial é impedir a ascensão econômica da China. Tá? Então, nesse vídeo, o nosso objetivo é explicar por que é que a China está se tornando a nova potência mundial. Tá? Por que será? Então vamos entender aí essa lógica. Tá? A China, gente, no século XIX, era o país mais rico do mundo. Tá? Eles na China se autodenominam o Império do Meio, né? Ou seja, eles estão no centro do planeta. Os outros países orbitam na sua área de influência. Tá? Então, na realidade, a China no século XIX ela foi invadida, saqueada pelos países europeus, tá? Inglaterra, França, mas também os Estados Unidos, entre outros, tá? E ocuparam o litoral e começaram a extrair as riquezas do território chinês. Tá? A exploração da China foi tão violenta, mas tão violenta, que em muitos lugares houve a necessidade de drogar os chineses, tá? Nas famosas guerras do ópio, lá do século XIX. Tá? Posteriormente a isso, houve a Revolução Comunista de 49, liderada por Mao Tse-tung, e aí a China buscou assentar as bases de um novo modelo de desenvolvimento pautado no nacionalismo. Tá? E com a morte de Mao, em 76, logo depois assume Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping tinha o objetivo de modernizar a economia do país. Tá? Então ele cria as zonas econômicas especiais, que se localizavam no litoral do país, e essas zonas econômicas especiais poderiam receber investimentos estrangeiros. Era permitida a propriedade privada, né, entre outras ações associadas à economia de mercado capitalista. Tá? Então você quer dizer que a China ela conseguiu se desenvolver graças às práticas capitalistas, não é isso? Por um lado, sim. Né? A China se autodenomina uma economia socialista de mercado, ou seja, é um modelo híbrido entre o socialismo tradicional, que a gente viu ascender lá na União Soviética, e os países capitalistas ocidentais. Ela é um híbrido. Por quê? Porque na esfera política a China mantém uma forte presença do Estado, né, do Partido Comunista Chinês, o PCC, e na esfera econômica, nas áreas litorâneas apenas, nós temos aí a livre iniciativa. Tá? E aí, como é que a China conseguiu se desenvolver e os demais países capitalistas não conseguiram essa façanha? Muito simples. A China atraiu para o seu território empresas estrangeiras, tá?
que tinham interesse na mão de obra barata da China, que tinham interesse em explorar os recursos naturais do país, tá? As leis ambientais eram inexistentes, então eles poderiam ir lá poluir à vontade, tá? Uma série de benefícios que atraíram as empresas estrangeiras a começar, né, a produzir no território chinês. Até então, nenhum problema. Os Estados Unidos aceitaram de bom grado isso. As empresas do seu país indo lá produziam a um custo muito mais barato, vendiam a preços mais baixos em todo o planeta. Isso era extremamente saudável, tá? E essa prática, ela acontece em vários países do mundo, não só na China. No Brasil, a gente tem várias empresas de outros países, certo? Mas qual é a diferença? A diferença é que a China fez um acordo com essas empresas. Qual foi esse acordo? Bem, você é empresa multinacional, quer produzir aqui na China? Tudo bem. Só que vocês precisam repassar a tecnologia. Ou seja, para cada empresa estrangeira que vinha produzir aqui, nós vamos montar uma empresa estatal similar, tá? Então, durante algumas décadas, né, os produtos chineses eram vistos como produtos falsificados. Por quê? Porque para montar uma empresa, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, uma empresa chinesa similar era também fundada, certo? E aí, os chineses começavam a produzir aqueles produtos que eram fabricados inicialmente por essas empresas ocidentais, tá? Então, a tecnologia ela foi sendo repassada para os chineses, tá? Só que qual é a diferença? A diferença é que os chineses eles foram se aprimorando nisso daí, tá? Então, inicialmente, você tinha o produto Made in China, não é verdade? Produto feito na China. Então, a empresa ia lá, produzia o produto e depois revendia para o mundo inteiro com custos de produção muito mais baixos. Só que a China, ela investiu maciçamente em ciência, tecnologia, no seu setor educacional, tá? Então, a China, que permitiu a chegada também de empresas que produzem produtos de alto valor agregado, ela começou a copiar esses produtos e a desenvolver a sua própria tecnologia. Então, qual é o grande perigo da China hoje para os Estados Unidos? É que elas começam a desenvolver os produtos designed in China, ou seja, os produtos começam a ser elaborados também na China e não só fabricados. É muito simples, você pega lá o seu iPhone, né? O que vem escrito? Designed in California, made in, pode ser China, Tailândia, Brasil e outros lugares da periferia do sistema internacional. O produto ele era desenvolvido lá nos Estados Unidos, tá? E ele era montado em qualquer país subdesenvolvido, tá? E isso é interessante para os Estados Unidos, só que agora essa lógica mudou. Agora os chineses é que estão desenvolvendo a sua própria tecnologia, tá? E isso aí começa a incomodar muito os Estados Unidos, porque eles deixam de ser um país, né, hegemônico na tecnologia mais avançada, tá? E os produtos de alto valor agregado são aqueles que todo mundo quer produzir, tá? Então, nesse sentido, a guerra comercial está nesses setores chaves da economia, a inovação, ciência, tecnologia, tá? E qual é a grande questão? A grande questão é que a China ela não seguiu o receituário passado pelo FMI, pelo Banco Mundial, tá? Pelas grandes agências internacionais lideradas pelos Estados Unidos e pelos países da Europa Ocidental. O que esses países pregam
para os países subdesenvolvidos? Menos Estado, livre comércio, não é verdade? A China não fez nada disso. A China fez o contrário. A China fez um modelo nacional desenvolvimentista. Ela aumentou a presença do Estado. Tá? Ela não praticou o livre comércio. A China foi se abrindo paulatinamente a partir do momento em que as suas empresas estavam com condições de competir internacionalmente. Tá? Então, gente, os países desenvolvidos não querem que os outros também se desenvolvam. Eles querem que os outros continuem subdesenvolvidos para serem explorados, certo? Então, gente, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso e observar o modelo chinês, tá? Que é um modelo muito parecido ao modelo japonês, ao modelo dos tigres asiáticos, tá? É um modelo em que nós temos uma forte presença do Estado, tá? Ah, mas o Estado não é ruim? Não, nenhum país consegue se desenvolver sem que você tenha um setor estatal ativo. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, por exemplo. NASA. NASA é a empresa espacial dos Estados Unidos. É uma empresa estatal. A NASA desenvolve muita tecnologia. Tá? As Forças Armadas nos Estados Unidos recebem muitos investimentos. Tá? E é de lá que sai a maior parte das inovações tecnológicas daquele país. Por exemplo, a internet. A internet surgiu das Forças Armadas. Tá? As universidades dos Estados Unidos recebem muitos investimentos públicos para realizar pesquisa de base. Tá? Ou seja, sem o Estado não existe inovação, tecnologia. E se não há inovação, se não há tecnologia, os países não se desenvolvem. Tá? Então, a gente não pode comparar as políticas dos países desenvolvidos hoje com os países subdesenvolvidos. Nós temos que estudar como esses países se desenvolveram para a gente tentar pegar, aí sim, fazer uma retrospectiva histórica e entender como é que a gente pode também se desenvolver. E todos os países se desenvolveram como? Investindo em educação, ciência, tecnologia, intervenção do Estado, fazendo políticas públicas que promovam o surgimento de setores industriais nascentes. Tá? Então, nesse sentido, a gente não pode copiar o modelo econômico atual dos Estados Unidos, dos países da Europa Ocidental. Por quê? Porque eles estão em outro estágio de desenvolvimento. A gente tem que seguir o que a China está fazendo. Porque a China é o exemplo mais atual de um país que está se desenvolvendo. Certo? Então, nesse sentido, tem aqui a dica, ó, de um livro fantástico. Tá? Esse aqui, ó, do Cheng, Chutando a Escada. Como assim, chutando a escada? Os países desenvolvidos não querem que os subdesenvolvidos ascendam economicamente. Então eles chutam literalmente a escada, eles derrubam os outros países. Né? Eles derrubam implementando uma ideologia. Né? Então, essas normas, essas regras, por exemplo, que o FMI, que o Banco Mundial, o Consenso de Washington para a América Latina impuseram aos países subdesenvolvidos, na realidade, atravancam, impedem o desenvolvimento, certo? E quando um país como a China, diz, não, eu não vou seguir esse receituário, eu vou seguir aqui a minha receita própria, e aí o país consegue avançar, o que faz os Estados Unidos? Implementa uma guerra comercial, e se essa guerra comercial não der resultado, vamos para uma guerra militar de verdade. Tá? Então é chutando a escada. Eles não querem que a gente se desenvolva, que a gente ascenda economicamente. Tá? Então é preciso que a gente leia, que a gente estude a retrospectiva histórica dos países desenvolvidos e entenda
por que é que esses países hoje em dia são desenvolvidos, tá? Então, todos os países que hoje em dia são desenvolvidos tiveram uma grande presença do Estado, não praticaram o livre mercado, muito pelo contrário, praticaram um protecionismo comercial e industrial, protegendo seus setores de indústrias nascentes. Como os Estados Unidos estão começando a perder terreno, eles estão voltando a fazer o modelo que eles começaram a fazer no século XIX. Intervenção do Estado, protecionismo comercial. A gente precisa entender isso se a gente quiser, no futuro, que o nosso país seja melhor do que ele é nos dias de hoje. Tá? Então, estudem. A gente tem que continuar estudando sempre. A gente não pode ouvir algo na televisão ou ler um artigo de jornal e achar que isso daí é a verdade. A gente precisa estudar, ler os autores, entender as coisas profundamente. Então esse vídeo teve esse objetivo, mostrar aqui uma bibliografia importante sobre esse assunto, tá? E dizer que a gente precisa de um novo modelo de desenvolvimento. Este modelo que está aí não vai nos levar a um futuro melhor. Ok? Então, peço a você que curta o vídeo, que compartilhe, que você toque o sininho na nossa página no YouTube e que você vá ao nosso blog acessar o material. Ok? Por hoje é só e até a próxima.